Romanos 5, ele vai falar o seguinte no verso primeiro, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E aqui, numa outra versão, eu vou ler numa outra versão, diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus não está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queria chamar a sua atenção nessa sequência e nessa ordem aqui, né, que começa com a tribulação, né, a provação, os problemas, e é isso que vai gerar em você paciência. E a paciência, que é fruto da tribulação, vai gerar experiência. E o resultado final dessa experiência vai ser uma esperança. Olha que bacana essa equação, que muitas vezes nós não compreendemos. Não dá para se ter esperança, você não pode ter esperança de uma coisa, uma esperança concreta e real, se você não passou etapas anteriores, né? E é só quem passa por etapas anteriores, né, pode visualizar que realmente há uma situação que vai gerar esperança, né? Mesmo a questão que sucede, né, a experiência, a paciência que vem da tribulação, né? É interessante, né, as mulheres que já passaram pela dor do parto, né? Fala-se que é uma dor assim indescritível, fala-se que é uma dor terrível, né? Não dá para mensurar as mulheres que experimentaram a dor de um parto, né, natural, as contrações, né? E é interessante porque elas podem, né, dizer tranquilamente para uma moça em início de gestação que segurar uma criança no colo é a coisa mais linda. Ver o bebezinho chorando é a coisa mais linda. Essa esperança, né, de ter o bebê ali amamentando, envolto nos seus braços, né, o tão esperado bebezinho, né, essa esperança só é possível pela experiência que foi gerada, né, através das dores do parto, né? A mulher, a mãe agora com a criança, 1, 2 ou 3, tem esta experiência, né? E a paciência de ter esperado as dores, né? As contrações, a dilatação, que pode ter sido uma coisa rápida ou uma coisa demorada, tem trabalhos de partos aí que duram 12, 18 horas, coisa terrível, né? E essa paciência, dessa espera, pode produzir tudo isso, e essa mãe agora pode chegar com autoridade e dizer para ela, aguenta firme, vale a pena, né? Há uma esperança, você vai ver seu bebê, você vai segurar ele, mas antes você vai ter que passar por isso. E hoje nós estamos vivendo um tempo de espera, de paciência, mas nós não queremos esperar. E parte disso se deve à nossa geração. A geração que estamos vivendo, a pós-modernidade, ao ritmo desenfreado que nos é imposto, as coisas, o ter que fazer, adquirir rápido, para ontem, já, imediatamente, e nós não estamos tendo tempo, né, para esperar. A própria questão da tecnologia, você está plugado hoje em 3 redes sociais ao mesmo tempo, respondendo tudo e todos ao mesmo tempo. Às vezes você pega essa geração de adolescentes hoje aí, vê eles manuseando um telefone, você fica até zonzo, porque a hora está aqui, passa o dedo, sai do outro, entra uma outra conversa aqui, tá aí, pai, vá, pá.
E a gente que é mais velho, quando tende a se aventurar nessas coisas, a gente até passa, às vezes, um sufoco de acabar respondendo errado para a pessoa, anexando coisas erradas, e aí já era. Então, essa velocidade desenfreada, eu até falei em lives anteriores, né, porque estamos refletindo sobre o que Deus está falando. E hoje a gente tem colocado, né, sobre a questão de que lá atrás nós falamos exatamente sobre isso, essa freada que Deus está dando, né? Essa obrigatoriedade de estarmos em casa presos, né? Ou diminuindo o nosso ritmo, né? Dos nossos assuntos. O que Deus está falando conosco? E aí, exatamente, ao mesmo tempo que estamos esperando ou estamos parados, aí vem a impaciência, aí vem a ansiedade, e vem essas coisas que vão gerando em nós pensamentos, a gente vai ficando doido, maluco, e aí o que fazer? O que fazer, pastor, para eu ter mais paciência? O que fazer, pastor, para eu poder esperar nessa situação que eu estou vivendo? Olha, irmãos, eu não vou aqui dar 12 passos. Você pode pesquisar na internet aí, né? 12 passos para gerar paciência, 4 caminhos para se ter paciência. Eu não vou entrar nessa situação, nesse mérito aí, porque pode ser um misto de autoajuda, né? É claro que você precisa pensar em buscar em Deus isso. E aí, essa paciência que Paulo vai dizer, né, que nós precisamos ter, né, essa paciência que vai, né, trazer em nós, né, um caráter aprovado, né? O versículo 4 vai falar sobre isso, né? A perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança, né? De certa forma, saber que passamos por aquilo e fomos aprovados, né? Passamos pela luta e fomos aprovados. É muito interessante, queridos, que é na aprovação que você mostra quem você realmente é. Eu fico, às vezes, espantado de ver como algumas pessoas se transformam em épocas de crise, como que um outro lado oculto das pessoas vem à tona em épocas de crise, em épocas de pressão emocional, em épocas em que você precisa ter um autocontrole e você não tem, você estoura, e aí, de certa forma, você manifesta quem você é. E, na verdade, quem a gente estava vendo sobre você não é você, é uma máscara, é um engano. São nesses tempos que a gente vê quem que são as pessoas, né? É no tempo da crise, é no tempo do confronto, é no tempo da escassez, é no tempo da tribulação. São nos tempos difíceis que sai a máscara e fica de fato quem é quem. E aí a gente vai conseguir enxergar cada um. E às vezes a tribulação vem por conta disso. Às vezes Deus permite, por exemplo, todos nós estamos passando por essa situação de confinamento. Todos nós estamos passando pelo mesmo calor desse fogo, uns mais, outros menos, né? Questão de trabalho, questão de dinheiro, vai variar algumas situações aí, mas todos nós estamos, de uma certa maneira, sobre o mesmo impacto. E cada um vai se manifestar de forma diferente. Vamos começar a ver gente mais nervosa, gente mais ansiosa, gente mais retraída, e é muito interessante, de certa forma, como se Deus estivesse, de fato, sondando, né? Como se Deus estivesse, de fato, provando, né? Essa questão de paciência, de tempo, de espera, não é só a questão do coronavírus, é em toda a sua vida, em toda a nossa vida, em toda a minha vida. Pode ser que a gente vá passar por isso, né? Ou já estamos passando. Pode ser que você está passando por uma situação na sua vida que denota espera, que denota ter que esperar por alguma situação, ter que esperar por algo que se resolva, né? E aí nós queremos que seja assim, ó, pá, instantâneo. Nós exigimos de Deus que seja imediatamente, né? Nós apontamos um dedo para Deus e queremos que seja para ontem, mas não é possível. Eu não acredito que ainda não foi, tal. E começamos a questionar a Deus, né? Questionar a Deus.
a confrontar a Deus e a querer subornar a Deus com nossa vida, o nosso amor, o nosso louvor. Aí eu não vou mais para a igreja, eu não dizimo mais, eu não participo mais. Por quê? Porque simplesmente eu não consigo esperar. E eu quero que Deus me responda no meu tempo, eu quero que as coisas aconteçam no meu tempo. Isso pode ser por uma enfermidade, pode ser por uma resposta de oração, por uma porta de emprego, pode ser por agora, por essa questão do coronavírus, pode ser por uma série de situação. E, meus irmãos, não é assim que as coisas funcionam. Como diria no ditado, não é assim que a banda toca, né? Não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. Eu penso que o trabalho, a questão de gerar paciência, primeiro, você precisa ter uma avaliação honesta, isenta de você mesmo. Quais são as raízes das suas inquietações? O que leva você à impaciência? O que leva você à ansiedade? Você precisa encontrar, acho que o primeiro ponto, quais são as raízes? O que faz você ligar o sinal amarelo e fazer você ficar, já começar a mudar seu humor, levar o seu humor, o seu temperamento para um estado de estouro, né? A você a perder o sono, o quê? Tem gente que faltou dinheiro no mês, já se arrebenta. Você percebe, sabe que é falta de dinheiro. É falta de dinheiro, né? Então, eu penso que a primeira coisa que você precisa fazer é se conhecer. É olhar no espelho e dizer quais são os fatores que me levam a uma impaciência, né? Então, por exemplo, eu estou em casa, pastor, e não estou aguentando o bagunço dos meus filhos, né? Eu não estou aguentando. E é a agitação dos seus filhos? É a presença deles? Ou será que é a sua ausência como pai na vida dos filhos? Porque talvez você seja um pai que até hoje terceirizou a educação dos seus filhos, ou para a televisão, ou para o celular, ou para o tablet, ou talvez agora para a escola. O tempo que talvez você esteja em casa com os seus filhos, você joga nas costas da sua mãe, da sua mulher e da mãe deles, né? E agora que você está sendo obrigado a ficar em casa, e eu não estou falando da questão de home office, né? Porque quem está na questão do home office precisa ter o local, né, isolado, porque está trabalhando, né? Mas talvez você esteja em casa parado lá e não está aguentando, e essa impaciência. Você entendeu a raiz qual que é? A raiz, o problema não são seus filhos, o problema é você. O problema é a sua ausência, o seu egoísmo. E isso gera, né, e tem muitos pais hoje assim, terceirizando, né, né, a educação dos filhos. Então, qual é a raiz? Por que você fica ansioso, né? Por que inclusive, colocaram uma piada no Face, né, de um senhor, esse negócio de prender os idosos, né, em casa, ele está falando, né, e está segurando um cartaz, e o cartaz diz completamente o oposto do que ele está falando, né? Então, ele está falando, ele está dizendo assim que está tudo bem em casa com a mulher dele e tal, mas no cartaz está dizendo outra coisa, né, que a mulher dele está pedindo socorro, que a mulher dele manda ele limpar a casa 3 vezes no dia, que ela não está aguentando a limpeza, tal, pá. E eu acho que o bicho está pegando lá. O negócio está feio. Mas, olha, essa não deve ser só a realidade desse senhor. Talvez de muita gente em casa, né? Deve estar passando por isso nesse tempo de confinamento. E, às vezes, quando não há confinamento, o sair é uma fuga. E o ser humano gosta de fugir das coisas. Só que agora esse confinamento está nos impedindo de fugir, e aí vai gerando uma impaciência, né? Então, por exemplo, a questão, essa incerteza, né, profissional, financeira. Então, qual é a sua ansiedade? Ficar sem dinheiro, né? Você não tem uma reserva. Qual é a ansiedade? Você foi imprudente, você podia ter guardado um dinheiro, mas preferiu se endividar, comprando um carro zero. Você fez escolhas erradas lá atrás e isso está te empurrando. Então, veja, o que está qual é a raiz? Eu penso que você tem que trabalhar isso, olhar para você. O que de fato te causa essa impaciência? O primeiro ponto que eu penso que você tem que fazer é isso. Segundo, é você entender que nós precisamos
de algo sobrenatural também, um agir do Senhor. Veja, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, você vai ver que Paulo vai falar sobre alguns atributos do amor, e um deles vai dizer assim, o amor é paciente. Então, é um sinônimo, então você poderia trabalhar aquela máxima do logo, né? Então, o amor é paciente, eu amo, logo eu sou paciente. Ou o amor é paciente, se eu sou paciente, logo eu amo. E aí envolve a paciência com as pessoas que não pensam igual a você, a sua esposa, os seus filhos, né? Eu tive que já trabalhar na minha vida isso, né? De eu ter uma certa impaciência com a Ágata. E muitas vezes a Ágata, a gente discutindo, né? E ela me fez refletir isso, ela falava assim, mais ou menos assim para mim. Comigo você é impaciente, você não tem a mesma paciência comigo que você tem com as suas ovelhas. E eu achava que ela falava isso para mim no calor da discussão da briga, mas não era. Depois eu parava para analisar friamente as palavras dela e eu percebia que ela tinha razão e que, de fato, eu não tinha a mesma paciência com ela. Eu interrompia, eu estourava, e eu não faço, geralmente eu não faço isso com as minhas ovelhas. Eu as ouço, depois eu pondero, mesmo quando elas discordam eu falo alguma coisa, só em último caso, no calor da coisa, né? Talvez se precisar de uma elevação de tom, alguma coisa assim. E eu tive que analisar por que eu fazia isso. Qual era a raiz disso, entende? Então, o amor, ele é paciente. E neste momento, nós estamos precisando inundar nossa vida de amor. E esperar, e ter que esperar. Até porque as pessoas estão olhando para nós. As pessoas estão olhando para nós. É muito interessante, né? Tem um vídeo na internet que fala, não é que fala, mostra como que a risada é contagiosa. Um homem, ele está no metrô e ele começa, tá ouvindo um vídeo, ele começa a gargalhar, mas aquela gargalhada gostosa. E alguém junto com ele fazendo essa experiência social, começa a filmar as pessoas no metrô e as pessoas começam a olhar, porque a gargalhada é alta, e as pessoas começam a rir. E uma começa a rir e junto, e vai contar, daqui a pouco tem um monte de gente rindo, sem saber do que o homem está rindo, porque simplesmente rir é contagioso. Né? Simplesmente rir é contagioso. Da mesma forma, um pensamento negativo também é contagioso. Veja o relatório dos 10 espias, quando foram enviados lá, né? Foram 12. Moisés mandou 12, os 12 voltaram, 2 tinham uma palavra boa e 10 de forma pessimista. Ah, a terra tem gigante, eles vão devorar a gente, engolir a gente. Isso foi o suficiente para sair queimando tudo, para sair queimando o povo inteiro, e aquilo se contaminou no meio do povo todo. As 2 palavras de otimismo não foram tão suficientes, né? Os cachos de uva gigantescos não foram suficientes para poder contagiar as pessoas. E hoje todo mundo está nos cercando, as pessoas estão perguntando, mesmo à distância, por WhatsApp, no grupo da família, e você está sendo desafiado a mostrar a sua paciência em Deus, como você está tranquilo, porque as pessoas vão perguntar, como pode você estar tranquilo? Eu fui convidado esses dias a conversar com uma médica, mandei uma mensagem para uma médica que estava desesperada, e não é para menos, com medo de se contaminar, com medo de contaminar a sua família. Uma médica que está na linha de frente aí no hospital, e eu mandei uma mensagem para ela, fiz uma oração com ela, mandei um salmo para ela, porque nós temos que ajudar. Disse para ela, doutora, nós estamos orando por vocês. Disse para ela que a nossa igreja tem orado pelos médicos, pelos enfermeiros, e pude tranquilizá-la ali, disse para ela, e a senhora é mão de Deus ali, porque a senhora está na linha de frente, a senhora está ali para ajudar as pessoas, inclusive, que não têm esperança, e a senhora precisa estar com o seu emocional em ordem. Por isso que a gente ora para vocês estarem bem, porque tem que levar esperança. E ela se acalmou e falou que estava melhor, né? E a gente tem dado esse suporte, temos orado por ela e por outras pessoas também. E você vai ser procurado por isso. E nós precisamos, de onde vem essa paciência? De onde vem isso? Como é que posso estar esperando? Você não está preocupado com as suas contas? Não, você não está preocupado com isso, tal, não sei o quê.
Olha, meu irmão, se você está preocupado com essas coisas, eu vou falar uma coisa, você deveria estar preocupado só com a morte, porque quando a morte chegar, não vai ter mais jeito. Agora o resto, todo o resto vai se dar jeito. Os boletos que vão vencer vai se dar jeito, o aluguel que venceu vai se dar jeito, o emprego, se você perder, vai se dar um jeito, e Deus vai abrir uma outra porta se você esperar nele. Se você esperar nele. Mas o tempo de hoje quer que a gente saia atropelando as coisas, né? E às vezes é um tempo de parar e esperar, parar e esperar, parar e esperar. Vou falar uma coisa para você. O esperar está no propósito de Deus. O esperar é plano de Deus. Se você for olhar a Escritura, por exemplo, que é engraçado, né? Eu já fiz essa pergunta antes. Por que Deus não criou o mundo no estralar de dedos? Por que precisou 6 dias de criação, né? Um dia de descanso? Por que foi um dia para a luz, outro dia para o firmamento, aquelas coisas todas? Por que um dia só para o homem? Deus não tem poder para um estralar numa palma, um estralar de dedo? Claro que tem. Aí Deus chega a José, o jovenzinho José, e dá sonhos para José. Por que simplesmente Deus não chamou José e colocou ele lá como governador do Egito? Entre os sonhos de José e até de fato ele ser nomeado governador, foram mais ou menos algo em torno de 13 a 15 anos. No máximo, alguns 17 anos, dependendo da cronologia. Ele recebeu aí como adolescente, lá para os 29, 30 anos, que ele foi governador. E nesse intervalo, muita coisa ruim aconteceu com José. Muita coisa ruim. Você precisa compreender que no tempo de espera, Deus está trabalhando. Deus está amassando a massa ali do pão. Deus está quebrando o vaso e fazendo de novo. Deus está preparando para o seu propósito. E aí você tem que compreender que você não está aqui para um propósito individual seu. Você está aqui para a glória de Deus. E Ele vai te usar como Ele quer, onde Ele quer, para os propósitos dEle. E Ele quer você tinindo, e você tem que compreender isso. E para que você esteja tinindo, o tempo que Ele vai trabalhar com você vai envolver muitas vezes sofrimento. Porque é no sofrimento que as nossas impurezas são arrancadas. É no fogo alto que o ouro é purificado. E José foi trabalhado, traído pelos seus irmãos, traído pela mulher de Potifar, injustiçado por Potifar, esquecido na cadeia, esquecido pelo copeiro do rei. Até que então, não é que Deus se lembrou que Deus tinha esquecido. Deus falou assim, agora é a hora, você está pronto. Porque quando você subir lá, você não vai se perder naquilo que eu tenho para a sua vida, para que a terra saiba que há um único Deus, o seu nome é Jeová. Por isso que José estava lá. O próprio faraó reconheceu isso. O mesmo com Davi. No momento que Samuel chega para Davi e o unge com óleo como rei de Israel, até o momento que ele sobe ao trono, é algo em torno de 16 a 17 anos. E essa trajetória de Davi, de um para o outro, foi terrível. Perseguido por Saul, teve a sua mulher roubada, se juntou com bandidos, né, os 400, teve que fugir de Saul, foi entre os filisteus, se fez de louco, baba descendo pela sua barba, entende? Até que ele pôde sentar no trono. Suas mulheres foram roubadas, seus homens queriam matar ele, e ele esperando. E o mais gostoso de você ver Davi é Davi escrevendo salmos com relação a isso. E hoje a gente quer que seja assim, ó. Hoje a gente quer que a coisa... Toma cuidado com a sua impaciência diante de Deus. Eu peço para você, toma cuidado, por favor. Se você está esperando algo da parte de Deus, que não depende de você, toma cuidado com a forma que você fala e que você cobra. Porque Deus pode estar trabalhando na sua vida nesse tempo. E o tempo é dele, não é nosso. Nós temos que nos submeter a Deus, entender, glorificar ao Senhor. E talvez quando abaixarmos a nossa rédea, quando baixarmos a nossa cabeça, deixarmos já a nossa rebelião, nossa selvageria, né, nossa parte incontrolável, Deus comece a agir em nosso favor.
porque talvez a gente comece a entender que ele está no processo e nós temos que esperar nele. Veja Jonas. Jonas ficou quanto tempo, né? E olha que interessante, né? São tempos diferentes, situações diferentes, né? Foram só 3 dias. Mas você consegue imaginar a eternidade que não deve ser 3 dias no ventre de um grande peixe? Naquela escuridão, sei lá, o cheiro, deve cheirar muito ruim. A gente nem sabe como Jonas estava de ponta cabeça, estava torto, a gente nem sabe, né, se estava indo líquido gástrico em cima de Jonas. O fato é que ele ficou 3 dias ali. Nós não sabemos quando Jonas fez a oração. Nós não sabemos se ele fez a oração de imediato. Nós não sabemos se foi no 2º dia, se foi no 3º dia. O texto sagrado não deixa a gente interpretar isso. O fato é que ele ficou 3 dias lá dentro. Teve que esperar 3 dias, que foi uma eternidade. E lá dentro ele orou e foi quebrantado, e foi lá dentro que o Senhor trabalhou essa sua rebelião, e depois ele teve que ir para Nínive pregar e obedecer o Senhor. O que Deus está falando? Nós temos falado na nossa live, Deus continua falando. Esse tempo de espera, que até agora está de espera, nós estamos esperando, né? E não sabemos quanto tempo mais vamos esperar. O que Deus está falando com você. Veja que interessante, o povo de Israel ficou 430 anos no Egito. 430 anos escravos do Egito, até que Deus levanta Moisés para libertar o povo. Eles vão lá para o Egito, quando José manda chamar Jacó, naquele tempo de fome, eles vão para lá para o Egito, não retornam mais. José morre, o faraó, o que sucede, José esquece de José, esquece da história do povo hebreu, vê que o povo hebreu está se multiplicando, porque é uma promessa de Deus para Abraão, e ele manda escravizar o povo. E aí vão-se 430 anos. Entra uma família e 430 anos depois sai uma nação. 430 anos de espera. 430 anos ali presos e confinados. Aí eu pergunto para você, mas por quê? Por que Deus tinha que fazer isso? Que Deus ruim? Que Deus injusto? Não, Deus não é ruim. Deus não é injusto. Você precisa compreender, são os propósitos do Senhor. E o propósito do Senhor é que toda a terra chegue ao seu pleno conhecimento. E Deus escolheu Israel para o seu plano, a nação de Israel. Enquanto Israel estava como povo ali, comprimido, escravo, de certa forma Israel estava preservado. Os egípcios não queriam se misturar com Israel. Os egípcios não olhavam para os israelitas. Os egípcios não queriam ter relacionamentos com os israelitas. Os israelitas, de certa forma, não praticavam os hábitos idólatras dos egípcios, apesar de olharem, apesar de verem, apesar de observar. Não havia essa mistura, eles eram escravos. Se Israel tivesse ido, se Abraão tivesse ido, ou melhor, se José e seus 12 irmãos tivessem ido para a terra prometida e lá tomasse posse, fosse se multiplicando, eles teriam se multiplicado, se misturando com os povos de outras terras. E, de certa forma, mais ou menos estima-se que 3 a 5, 6 milhões de pessoas, de judeus e agregados, saíram do Egito após a última praga. Ali, a sua maioria, em torno de 70% a 80%, eram judeus, de certa forma, puros. Eram judeus que iriam cumprir, de certa forma, aquilo que Deus colocaria lá na frente nas leis. Eram judeus que manteriam a linhagem pura. E agora sim, uma nação está saindo ao deserto. Mas para isso foi preciso o quê? Um tempo de 430 anos. E Deus não se esqueceu do povo. Tempo de espera. Você pode, talvez, ir lembrando de inúmeras situações. Inúmeras situações. Eu quero pôr um vídeo para você, eu queria que você prestasse atenção. Eu vou colocar aqui depois, né? Nós vamos pôr na página, eu vou ver se eu ponho o link aqui. É do professor e filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele está falando num contexto empresarial, tá? Sobre as novas gerações. Mas olha que interessante que ele fala sobre as novas gerações, essa questão do esperar,
né? Essa geração de tecnologia, que de certa forma, talvez não seja para mim ou para você, mas nós estamos investidos nisso, nós estamos sendo influenciados por isso, e isso muitas vezes impacta a forma que a gente se relaciona com Deus. Presta atenção no que ele fala aqui, nesse vídeo aqui. As novas gerações, elas têm uma novidade. Elas foram criadas nas grandes metrópoles, especialmente longe dos pais e dos avós. Uma das coisas que mais faz mal hoje para as gerações que estão entrando no mercado de trabalho é o distanciamento da família na sua convivência. Pode parecer estranho, mas avô e avó, tio e tia, sempre foram decisivos. Porque, por exemplo, na casa da avó podia tudo menos o que ela proibia. Parece contraditório, mas é verdade. Podia tudo menos o que ela proibia. Ela proibia. Ela dizia, isso pode, isso você não vai fazer. Havia uma certa noção de autoridade que não colidia, tal como colidia com os pais, porque estavam ali no dia a dia. Pedro Mandelli, e eu lançamos um livro em 2011 chamado Vida e Carreira, um equilíbrio possível, em que a gente fala das novas gerações e ele diz uma coisa que é muito importante. Ele diz, os jovens hoje das novas gerações chegam na empresa mal educados. Ele não chega mal escolarizado, ele chega mal educado. Ele não tem noção de hierarquia, não tem paciência para o processo e não tem muita persistência em relação a algumas coisas. Não é uma vítima, né, dele mesmo, não é uma responsabilidade que ele tenha, mas ele veio de uma sociedade em que houve um distanciamento entre os adultos e os jovens, entre os pais e os filhos, pelo horário de trabalho, pela distância nas grandes cidades. Portanto, esse jovem chega com dificuldade para ser educado nas relações. E aí, falando de boa educação mesmo, estou falando de escolarização. A empresa está tendo, diz o Mandelli com toda razão, está tendo que educar os que chegam. Educar significa ensinar para ele noções de hierarquia e para ele entender que a autoridade não é autoritarismo. Entender, e isso digo eu sempre, que desejo não é direito, não é só porque eu quero que eu tenho direito. Que existe a necessidade de se compor um tempo de paciência, que é preciso ter paciência, e paciência não é leveza, paciência é a capacidade de deixar maturar alguns processos. Por isso, sim, as novas gerações, os que têm menos de 30 anos de idade, eles são nativos digitais. E, portanto, eles estão habituados a um mundo e faz parte do cotidiano dele, a mobilidade, a instantaneidade, a simultaneidade e a velocidade. Isso significa que a regra básica é tudo agora, já ao mesmo tempo, junto. Isso dá para uma empresa uma grande vantagem. Esses grupos novos têm senso de urgência, têm habilidade com uma série de plataformas digitais, mas ele não tem algumas coisas que os mais idosos têm: paciência, persistência e resistência. Só tem uma alternativa: juntar as gerações. Não é um choque intergeracional. Ele pode ser um choque se a empresa for tola. Mas um gestor de pessoas é aquele que, em vez de produzir o choque intergeracional, ele produz a junção intergeracional. E faz com que as competências distintas, que elas sejam concertadas. De novo, concertado com C. Um concerto das diversidades. Você quer coisa mais bonita do que uma orquestra em que um violino é concertado com um instrumento de percussão, em que um baixo tuba vai junto com um fagote ou um oboé, e isso produz harmonia. Essa é a tarefa. Novas gerações são muito bem-vindas e precisam ser. Elas têm suas características que têm que ser entendidas e, se discordantes, modificadas. Mas eles não chegam, os jovens, sem nada saber. Eles têm imensas habilidades, têm várias capacidades, e se nós, mais idosos, formos capazes de fazer essa junção, esse mutirão, né, de competências, ninguém perde. Bacana, né? Eita. Bacana, né? Muito legal o que o Cortella fala, né? E me chamou muito a atenção, né? Essa coisa que ele falou da paciência, a capacidade de deixar maturar alguns processos, né? Então, de certa forma, esse momento de espera e que precisa gerar essa paciência em nós estamos vivendo por esse tempo, você tem que estar maturando. Você tem que estar trabalhando o que está acontecendo comigo, o que eu preciso fazer, porque eu estou aprendendo, o que eu preciso melhorar, por que eu estou assim, por que eu estou irritadíssimo, por que pá. Você tem que estar em construção constante. E muito me preocupa quem passar por toda essa questão de quarentena e não ter aproveitado nada disso. Nada. Muito me causará tristeza
ouvir de pessoas que viveram esse tempo de isolamento e quarentena e não tiraram nada para crescer ou para aprimorar em suas vidas. Então, o que você está aprendendo? O que você tirou de bom? Esquece a coisa ruim. Esquece a coisa lá, eu engordei, eu não sei o que. Não, esquece esse negócio. O que você fez de bom? O que você cresceu? Quantos cursos online você fez? O que você aproveitou com os seus filhos? Que jogo novo você fez com eles, com a sua esposa, enfim. E você foi desenvolvendo. Mas, para encerrar aqui essa palavra, eu quero só deixar algo para você pensar. Gálatas 5 vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Paciência. O fruto do Espírito é paciência. É algo que é gerado em nós, através do Espírito Santo. Paciência. Então é algo que você tem que de joelhos clamar, você tem que colocar suas descobertas diante de Deus. Senhor, eu tenho olhado o meu coração, sonda-me, eu tenho descoberto assim, que eu sou assado, me ajuda nisso, eu sou ansioso, eu fico preocupado de não haver sustento, eu não confio que o Senhor vai me mandar dinheiro, o Senhor vai me mandar sustento, o Senhor vai abrir uma porta de emprego, entendeu? Vai descobrindo as suas raízes, mas vai chegando em Deus, no Espírito Santo, para que Ele gere em você, porque é um fruto, ter paciência é um fruto de que o Espírito Santo está trabalhando com você. É um fruto que está trabalhando com você. E eu encerro deixando um salmo e um louvor, salmo de número 40, né? O salmista vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. E aí o texto vai continuar, você vai ouvir, continuar lendo o que o salmista está colocando, né? E ele termina o salmo dizendo assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Isso aqui denota confiança. A espera e a paciência denotam, de fato, em quem confia em Deus. E talvez é isso que Deus está te provando nesse tempo de isolamento, de pandemia. A sua confiança está aonde? Talvez é o tempo de você ver realmente a sua fé. Onde está alicerçado a sua fé? Onde, de fato, né, quem é você na vida espiritual, na vida cristã? E eu encerro com o louvor dos vencedores por Cristo. Ouça esse louvor aqui. É bem bonito, é em cima desse salmo, do 1 ao 3, né? Se você não conhece, eu vou pôr o link para você. Mas se você conhece, tem a oportunidade de acompanhar. Você já teve um sonho? E se quiser louvar junto neste momento. Espera só um pouquinho. Deixa eu ser abençoado aqui. Estava no ponto, né? Mas ele saiu. Agora vai. Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro. E me pôs nos lábios uma nova canção, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor.
tirou-me de um poço de lama e perdição, botou-me os pés sobre a rocha e me firmou os braços, ele firmou os braços e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Aleluia! Deus seja louvado. Tem pessoas olhando para você. Tem pessoas olhando ao seu comportamento no meio da crise. Tem pessoas analisando o jeito que você está se comportando. Tem pessoas vendo se você está com medo ou não. E agora é hora de testemunhar. Agora é hora de mostrar para as pessoas quem é o nosso Deus, quem é o Deus que nós servimos. Essa esperança e paciência no Senhor que as pessoas vão olhar e vão ver a mão forte do nosso Deus na nossa vida. Por isso, meu irmão, não tema, o Senhor é contigo. Ele vai usar a sua situação. Não importa qual é a sua situação. Não importa qual é o impacto desta crise na sua vida. Não importa qual é o impacto de tudo isso em você. As pessoas estão olhando e Deus vai olhar isso, usar isso para honra e glória do seu santo nome, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas para Ele, para a glória do seu nome. Que Deus te abençoe, que Deus te use com poder no meio dessa crise, no meio dessa pandemia, através da serenidade, da paz, da tranquilidade, da paciência, que é Ele que gera em nós, não é algo em nós, é algo sobrenatural na nossa vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Estamos chegando ao final aqui da nossa live, mais gente chegou por aqui, a Carol está com a gente, Deus te abençoe, Carol, muito bom ter você com a gente aqui, o Gabriel da Irmã Silvia também está conosco, o André Rafael, primo do Daniel, Deus abençoe, Rafael, muito bom você estar por aqui, viu, meu querido? Deus te abençoe também. Irmã Gonçalina, Michele, muito bons os irmãos que estão aqui conosco, a Denise. Deus abençoe todos vocês aí. Temos mais um vídeo aqui de uma mulher, de uma irmã abençoada. Alguém mais mandou aqui? Ninguém mandou aqui, né? Vamos lá, deixa eu pôr aqui. Deixa eu ver quem mandou aqui para a gente. Vamos pôr aqui só um minutinho. A mensagem dos irmãos, né? Hoje era das mulheres, mas as mulheres não quiseram muito participar aqui, né? Mas não tem problema. Depois dos dias você vai mandando, a gente vai colocando aqui, tá bom? Vamos lá. Paz, irmãos, boa noite a todos. Estou passando aqui para dizer que eu tenho sentido muita saudade de cada um de vocês. Tenho sentido falta de estarmos adorando o nosso Senhor na comunhão da nossa igreja, mas também para dizer que meu coração tem estado esperançoso e confiante no Senhor, de que logo tudo isso passará, de que esse momento de tribulação ficará no esquecimento e que nós muito em breve estaremos todos juntos. Tenho orado muito ao Senhor para que a paz dele exceda todo sentimento de medo, de tristeza, de angústia, e que os irmãos possam ter na mente sempre firme de que o Senhor é o nosso pastor, de que Ele nos guia, de que Ele nos guarda, de que Ele nos ajuda, e que Ele deixou o seu Espírito Santo aqui conosco para nos consolar. Ele tem sido o nosso bálsamo, tem sido o nosso auxiliador, o nosso ajudador, e que em nome de Jesus nós muito em breve estaremos juntos. Temos tido agora a oportunidade dessas lives, tem sido um bálsamo para o nosso coração, ver um pouquinho dos irmãos, conversar ali, ver as brincadeiras do Júlio, do Alex, tem aquecido um pouco o nosso coração e nos dado esse sentimento de saudade que parece ser ruim, mas ao meu ver é muito bom, porque a gente só sente saudade daquilo que nos faz falta e do que é muito bom. E também nos traz a reflexão de que muitas vezes nós podemos estar na igreja e não estamos por coisas fúteis, por futilidades, por banalidades, às vezes por preguiça, por desânimo, e que
essa quarentena nos faça ver o quão é bom e o quanto é maravilhoso estarmos juntos, estarmos reunidos, independente do jeitinho de cada um, das limitações de cada um ali naquela igreja tem o seu valor, agrega para a nossa vida, para o nosso crescimento na fé. Então, esse é o meu recadinho, com muita vergonha, porque não parece, mas eu sou tímida, tenho muita dificuldade de gravar um vídeo. Eu acho que esse é meu 10º vídeo que eu tenho tentado gravar, mas eu acho que agora sai. Tá bom? A saudade é muito grande, mas a oração e a fé estão firmes aqui, estão inabaláveis, e que essa paz que tem nos inundado esteja sempre presente nas nossas bocas também, para pregarmos as boas novas, para pregarmos o amor do nosso Cristo, para aqueles que ainda não conhecem, têm sofrido tanto com essa pandemia, têm sido tomado por um sentimento de medo, de terror. Então, que essa nossa paz possa fazer parte da vida dessas pessoas, através do amor do nosso Senhor Jesus. Que possamos seguirmos firmes nessa caminhada, em busca do nosso alvo, que é o Senhor. Tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz, uma ótima noite, uma ótima semana, um restante de semana, né? Fiquem com Deus, queridos. Irmãs queridas, as que quiserem, eu estou aqui disponível para conversar, para bater um papo, para quem quiser desabafar, colocar um pedido de oração, ainda que seja jogar papo fora, conversa fora. Eu estou aqui, tá bom? Nós não temos tido o nosso culto, mas eu tenho orado por vocês e eu tenho estado à disposição, porque não é a distância que vai diminuir o meu amor pela vida de cada uma. Tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus. Amém, 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 amém. Foi flash, deixei a esposa cair, né, o Davizinho? E ainda coloquei no lugar errado, viu? Acabou o áudio. Mas bom, o que importa foi que vocês ouviram, né? A mensagem da Ágata, líder das mulheres. Muito bom aí, de fato, o que ela falou, tem razão, né? Cada um tem um papel importante. Que saudade de todos vocês, que saudade de chegar naquela cozinha de manhã e ver aquelas irmãs abençoadas fazendo um cafezinho, que saudade de ver as crianças correndo, né? Que saudade de ver aquela equipe de louvor barulhenta, que saudade, né? Que saudade de todo mundo ali. Mas vamos orar para que o Senhor passe, né? Encurte isso rapidamente, né? Encurte isso rapidamente. Enfim, estamos chegando ao final aqui. Nossa próxima live é quinta-feira, 8 horas, depois sábado, depois domingo, tá bom, meus irmãos? Então, venham, participem, divulguem. É o nosso tempo junto, é o nosso tempo de meditação na palavra, é o nosso tempo de culto, é o nosso tempo de celebrarmos, tá bom? De estarmos juntos aí, né? E eu queria fazer um desafio a todos vocês, né? Domingo seria a nossa ceia do Senhor, tá bom? E a live de domingo, 5 da tarde, vai ser a live da família. Daniel, prepare aí. Eu quero que você compre um pedaço de pão Puma, tá? E compre suco de uva. Pode ser normal, pode ser de pozinho. E eu quero que você prepare alguma coisa, tá bom? Para 5 horas, depois da live, nós vamos celebrar a ceia do Senhor em família, tá? Eu quero que você junte a sua família, vai tirar uma foto da sua família e vai mandar aqui para a gente começar a publicar as fotos aqui. E a Ágata vai estar comigo aqui com a Sofia ao vivo, tá bom? E você vai mandar uma foto e a gente vai mandar para mim e eu vou publicar aqui para a gente ter esse momento. Depois o Daniel vai fazer um mosaico aí das famílias juntas, né, com a selfie, né, uma selfie reverente, né, um tempo de ceia do Senhor, mas para a gente simbolizar esse tempo, né, da comunhão. Então, por favor, espalhe, divulgue, né, aqueles que não estão participando, que possam participar domingo, 5 da tarde. Nós vamos ter esse tempo aqui com a celebração da ceia do Senhor, cada um na sua casa, em família, né? É o primeiro domingo de abril, no próximo domingo, então nós vamos celebrar a ceia junto. Então, se a Priscila estiver aí me ouvindo, junto à família dela, quiser mandar uma selfie para a gente aqui, a Priscila, prima da Gabi, a Michele, prima da cunhada do Alex, quem não é da igreja aqui, que estiver participando, quiser participar desse momento, participe, manda a selfie para mim aqui, eu vou publicando e vou colocando, mostrando aqui no ao vivo, e depois o Daniel faz um mosaico e coloca nas nossas redes, tá bom? Estamos chegando ao final, Deus abençoe, 1h25 de live aí, êêê, deu certo, aleluia, glória a Deus, estamos aqui, eu estou até mais bonito, como diz o Alex, nessa live do YouTube, Deus abençoe o YouTube, o Facebook já era, não, brincadeira, não era não, mas graças a Deus deu tudo certo aqui na nossa live,
Vamos orar aqui, que o Senhor te abençoe, abençoe sua semana. Nunca se esqueça de orar, né? Orar pelos enfermeiros, orar pelos auxiliares, pelos médicos, pelas pessoas que estão trabalhando no hospital, orar pela nossa nação, pelos nossos governantes, né? Orar por aqueles que precisam, que haja um entendimento, orar pelos comerciantes, pelos autônomos, orar pelas pessoas para que possam pagar, né? Os comerciantes, né? Quem tem escola, quem tem isso, tem aquilo, né? Enfim, lembre-se de orar uns pelos outros, pelos idosos, que o Senhor proteja, orando pela Lilian, né? Pela avó, dona Domitília, pela dona Tereza, pela Eloá, que fez o aniversário hoje, pela Nazi, que faz aniversário amanhã. Vamos orar uns pelos... Se você não ligou ainda, liga. Pega lá a listinha que a Elaine fez e ligue, tá bom? Oremos. Te damos graças, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Gera em nós, Espírito Santo de Deus, essa paciência que vem do Senhor. Mas, acima de tudo, que possamos olhar para dentro de nós e arrancar as raízes do nosso ego que impedem de termos esta paciência, que impede-nos de fato, esperarmos o Senhor. Que o Salmo 40 se cumpra na nossa vida, meu Pai. Que possamos, meu Deus, a esperar no Senhor. Eu peço mais uma vez por todos os enfermeiros, guarda, Senhor, a Viviana, guarda, Senhor, a Fran, guarda a Virgínia, guarda, Senhor, a Silvia, guarda a Ágata, que é da área de enfermagem, guarda, meu Pai, todo mundo que trabalha, Senhor, direto ou indiretamente, guarda a minha sogra, Senhor, que é enfermeira ali no hospital, guarda a Mari, filha da irmã Fran, que está também no hospital, guarde todos os enfermeiros que temos algum contato, e aqueles que não temos também, reforce, Senhor, as suas forças físicas, renova as suas forças físicas, espirituais, meu Pai, em nome de Jesus. E, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia da nossa nação, do mundo, e dê a ordem para que esse espírito de mortandade cesse, que a cura seja encontrada, que esse vírus perca força. Nós estamos chegando aqui no hemisfério sul, no frio, mas manda calor para cá de forma sobrenatural, porque esse vírus não sobrevive bem ao calor, que a curva de contaminação possa diminuir. Coloque a mão nos nossos governantes, que eles parem de ficar olhando para as eleições de 2022, ó Pai, e possam olhar pelo povo, que possa haver uma saída, Senhor, para que a economia não haja uma recessão na nossa economia, para que empregos possam ser preservados, em nome de Jesus. Ajuda o teu povo a manter a sua fidelidade ao Senhor. Obrigado por aqueles irmãos que têm cumprido a sua fidelidade, têm ido ao banco depositar seus dízimos e ofertas, têm feito de qualquer maneira para que chegue, Senhor, até a tua igreja. Muito obrigado por isso, que o Senhor honre, Pai, a fidelidade dos teus filhos, que o Senhor preserve os teus filhos nesse tempo de seca, meu Pai, que está por vir, e que, na verdade, que nem chega aqui, mas que a tua mão possa cobrir-nos com o teu sangue, Senhor, que o Senhor nos proteja. Abençoe a dona Domitília, abençoe ela ricamente, meu Pai, abençoe a dona Tereza, visita ela nessa consulta e nesse procedimento que ela vai fazer. Obrigado porque ela entregou a sua vida a Jesus, que isso se confirme a cada dia na sua vida, meu Pai, que ela sinta a alegria do seu Espírito Santo ali com ela. Ô, Senhor, em nome de Jesus, guarde todo mundo. Obrigado pela pequena Eloá, que completa aniversário hoje, que a tua mão esteja sobre ela. E abençoe cada um dos meus irmãos que estão aqui hoje nessa live, aqueles que vão assistir depois dessa live, que recebam a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridão, queridona, Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Fica na paz, no amor de Jesus, né? Não se esqueça, as pessoas estão te olhando, transmita essa serenidade, essa paz. Mande mensagem no WhatsApp de paz, de tranquilidade, de paciência, né? Que as pessoas possam enxergar isso e possam querer ter uma experiência com esse Deus que você tem, que gera isso em você, de algo sobrenatural na sua vida. Deus te abençoe ricamente, tenha uma boa noite, no nome de Jesus.